Olá pessoal, que Deus possa abençoar a todos. Com a ajuda de Deus e com a graça de Deus, estamos começando mais um episódio, o primeiro de uma série de episódios do podcast, com o tema Eu Sou um Milagre. Desde já, agradeço muito você que está nos escutando. Tenho certeza que esse programa vai ajudar milhares de pessoas, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Para iniciar, explicar um pouco desse novo projeto, quero chamar o João Manuel, meu filho, e ele vai explicar para você que está nos escutando, e também ele vai falar que nós estamos fazendo uma transmissão ao vivo, né? Pelo YouTube. Com você, João. Amém. Deus abençoe a todos que estão nos ouvindo e também a todos que estão nos assistindo ao vivo no YouTube. O que é esse projeto? Esse é um novo projeto que nós estamos começando, é um projeto de uma série de podcasts que tem o título Eu Sou um Milagre. Vamos falar, sobre milagres, maravilhas. Como que você faz para escutar no Spotify? Você tem que baixar o aplicativo, depois nós vamos botar nos comentários tudo explicadinho. O aplicativo Spotify, você só vai pesquisar Pastor Alberi Bueno e lá você vai ter acesso a todos os episódios futuros que irão vir e também a todos os episódios desse podcast. Aí você pode ouvir indo para o trabalho, você pode ouvir lavando a louça, ou então, se você quiser, você pode assistir às gravações ao vivo, que assim como essa que está sendo feito agora no YouTube, vão ficar no nosso canal do YouTube, Pastor Alberi Bueno. Muito bem, e eu quero dizer que o convidado dessa noite vai contar uma história incrível, a história da sua vida, né? Eu volto a dizer que o nosso programa se chama Eu Sou um Milagre. Então, uma série de episódios pelo podcast, como disse o João, no Spotify, Pastor Alberi Bueno, vai ficar gravado. E também no YouTube, que você já nos acompanha e nos conhece por esse canal. É o seguinte, ele vai falar para nós essa noite. Veio da Serra Gaúcha, de Caxias. Na atualidade, ele reside aqui na Grande Porto Alegre, em Gravataí. Vamos lá, então, a apresentação desse que é um verdadeiro milagre, esse homem de Deus, hoje. Então, que Deus abençoe você. Eu sou o irmão Edinho e o objetivo de eu estar aqui essa noite é contar um pouquinho do que Deus pode fazer na sua vida, na vida de qualquer pessoa. O milagre que Deus pode fazer e que fez na minha vida. Bom, Edinho, seu nome completo? O meu nome é Éder Cunha Mota. Casado? Eu sou casado, tenho 2 filhas. Com quem que você? Sou casado com a Franciele. Franciele do quê? Sabe o sobrenome? Franciele Meirelles. Meirelles. E você tem quantas filhas? Eu tenho 2 filhas e tenho 34 anos. Filho de quem? Sou filho do Mota, muitos conhecem, e da Maria Helena, que mora em Caxias. Mota. O nome dele é Mota mesmo ou é sobrenome? É sobrenome. E o nome? O nome é Loreci. Loreci Mota e Maria Helena. Isso. Hoje com quantos anos? 30... Hoje eu estou com 34 anos. 34 anos. Para nós começar, sempre nós queremos fazer a referência da palavra de Deus, que o motivo principal é esse, né? O que Deus fez em nossas vidas. Uma escritura que marcou você. Uma escritura que me marcou e que eu gosto muito é o Salmos 40. Salmos 40. Você gostaria de ler o primeiro versículo, então? Eu gostaria de ler. Eu vou ler aqui. Salmos 40. Diz assim: Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou meus passos. Essa é a escritura que eu gosto muito. E foi isso que aconteceu na sua vida, né? Exatamente. Antes de nós começarmos essa entrevista, você tem algo que gostaria de dizer para que as pessoas não se chocassem tanto com a sua história, mas que isso servisse, né, de um testemunho? Sim. Como eu disse, para ajudar muitos. Tenho certeza que pais, amigos, irmãos
vão poder compartilhar e dizer, escuta lá no Spotify, Pastor Alberi Bueno, o primeiro episódio dessa série Eu Sou um Milagre. Você gostaria de falar para eles? Então, é assim, Deus, ele permite muitas vezes a gente passar por muitas situações, mas ele tem um objetivo lá na frente. Você que de repente tem um filho desviado, pessoas na sua família que são incrédulas, Deus, ele permite muitas vezes o seu filho, os seus familiares passar por aquele lugar escuro para depois mostrar a luz para eles. E foi o que aconteceu na minha vida. Eu passei por um lugar muito escuro. Muito bem. Então, o primeiro episódio, Eu Sou um Milagre, Éder Mota. Queria que você começasse nos contando quando você foi gerado no ventre da sua mãe. Claro que você mesmo não lembra, mas você ouviu falar. Vamos lá, começando do 0 até os 34 anos, começa aqui esse programa Eu Sou um Milagre. Então, eu nasci na cidade de Esteio em 86 e a partir dali eu fui criado numa família que tinha uma estrutura. Meu pai me ensinava, não deixava eu sair de casa. A minha mãe nos cuidava muito bem. Eles eram evangélicos ou Eles católicos? foram, Católicos. Católicos. Uhum. Porém, meu avô, ele sempre foi um cristão desde que eu me conheço por gente. Qual o nome dele? O nome dele é Valdomiro Mota. Uhum. Ele já está bem velhinho, ele e minha avó. E eu lembro que nessa época, o primeiro contato que me fez chamar a atenção para uma vida cristã foi quando eu ainda era pequeno, que eu via o testemunho deles. Uhum. Não que eles pregavam para mim, mas eu sentia uma sede, eu via algo neles. Isso daí você deveria ter por volta de quantos anos? Eu tinha por volta de uns 5 anos. O que mais te chamava a atenção neles? Eu via que cada vez que eles iam comer, eles abaixavam a cabeça e oravam. E para um garoto de 5 anos? Aquilo já me marcou. Apenas o testemunho, sem ele nem pregar para mim. Certo. E também, antes de dormir, eu já posei algumas vezes, porque a gente não morava perto deles. Eu lembro deles ir na nossa casa e nós ir na casa deles. Eu lembro que eles dobravam o joelho na sua cama e oravam. E isso marcou a sua E vida? isso foi um marco para mim. Certo. Tanto que até hoje eu lembro disso, né? É uma coisa que é diferente. Você acredita que naquele tempo eles estivessem orando por você? Eu tenho certeza que sim. Certo. Que eles já intercediam não só por mim, como por todos os familiares. Todos. Então, aquilo ali já começou a me provocar uma sede. Por eu ver, apenas por ver eles, né? A ponto que um dia eu cheguei na minha avó, ela já está muito velhinha hoje, ela está cega por causa da diabetes. Ela já teve até algumas partes do corpo que foram amputadas, porque a doença está corroendo, ela está bem velha. E eu lembro que eu cheguei nela, por sentir essa sede, eu perguntei para ela: vó, como que é ser um cristão? Como que é? Vocês não assistem TV, vocês não participam de festas, vocês não fazem nada que agrada, nada. Parece que a vida de vocês é diferente. Parecia que era uma vida sem sentido, né? Aonde que vocês se alegram? Aos olhos carnais era, né? Então, eu perguntei, como é que foi? Por que vocês vivem assim? Ver o que é, né? A sede. Aí eu lembro até hoje, eu era muito pequeno. Eu lembro até hoje o que ela me respondeu. Ela disse assim para mim: a partir do momento que eu entreguei minha vida a Cristo, dali para frente eu comecei a viver. Dali para trás eu não vivia. Em outras palavras, ela não estava na sua mente correta. Porque o irmão Brana disse que uma pessoa que não aceita o Senhor Jesus, ela não está na sua mente correta. Então ali me marcou, a ponto que eu nunca esqueci aquilo. E teve um outro episódio que te marcou também, que você era ainda adolescente, no ensino religioso na escola. Nos fale sobre isso.
Bem, isso foi por volta de 96, eu tinha 8 a 10 anos, mais ou menos, na escola. Tinha professora de ensino religioso. E eu lembro que ela ensinou para nós sobre a queda do homem, sobre o jardim do Éden. Ela falou que Eva comeu uma maçã. Porém, aquilo não soou bem. Você sabe quando diz na palavra que Sara riu no seu coração? Foi o que aconteceu comigo ali. Eu apenas ri no meu coração daquilo, porque aquilo não fechava. Aquilo não fechava. Simplesmente isso. Mas eu não sabia o que era. Anos depois eu fui descobrir o que era. Entende? Então foi nessa época da escola que isso aconteceu. E foi os primeiros 14 anos da minha vida, onde eu tinha uma família, eu tinha o meu pai que me ensinava, me dava tarefas, fazia as coisas certinha, não deixava eu sair na rua, não deixava eu me envolver com gurizada na Era rua. um pai e uma mãe, ambos zelosos. Sim, muito zelosos. Muito zelosos. Irmãos, teve alguns? Eu tenho dois irmãos. Mais novo, mais velho? Wesley, e a irmã mais velha, Mônica. Nesse período, de 0 a 14 anos, esses dois irmãos marcaram a sua vida em alguma coisa ou não? O meu irmão, a gente como, né, nós dois meninos, nós se dava muito bem. Jogava bola? Brincava, fazia esporte. Podia jogar bola ou não? Podia. Saía pro campinho? Sim. Até, inclusive, o nosso pai levava nós. Para brincar a gente de ia bola. com ele, né? Sim. A gente não ia sozinho. Pelo que eu estou vendo, esses 14 anos foi algo assim maravilhoso, né? Foi algo que você fala com muita alegria. Foi muito bom. Muito bom. Muito bom. Mas ao chegar aos 14 anos, nós vamos agora, então, para o segundo bloco. Sim. E nós estamos no primeiro episódio do podcast. Você pode baixar aí para ouvir no Spotify, Pastor Alberi Bueno. E também nós estamos transmitindo pelo YouTube. Se você ainda não é inscrito, pode se inscrever. Então, essa é uma série de programas que nós estamos fazendo. Eu sou um milagre. E tenho certeza que esses testemunhos vai ajudar muito a sua vida. E nós vamos para o segundo bloco agora, onde estamos dividindo a vida do irmão Edinho em 3 blocos. E o primeiro bloco foi de 0 a 14 anos. Agora, aos 14 anos, aos 24, começa a acontecer algumas coisas um pouquinho desagradáveis, né, irmão Edinho? Isso, exatamente. O que marcou aí que a gente começa assim foi a separação. Um grande marco na minha vida. Foi quando o meu pai saiu de casa. Fique à vontade, se você quiser chorar. Quem sabe pessoas que estão nos escutando também, quando você fala isso. Voltar ao passado não é fácil, mas... Então, eu já estou com 34 anos e o motivo das minhas lágrimas é que Deus, Ele me amou verdadeiramente. Porque tudo isso que ocorreu na minha vida foi o amor de Deus. Porque a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E tudo isso que ocorreu cooperou para o meu bem. Porque Deus, Ele zela por nossa alma. Talvez aqui nessa carne, nesse mundo, nesse corpo, a gente passa por tribulações, mas Deus ele tem interesse na nossa alma. E se nós não passar por essas tribulações, nós nunca vamos olhar para cima, nunca vamos buscar a Deus. Então Deus permite nós passar por isso. E ali foi um período muito difícil. Seus pais se separaram. Fale sobre isso, Eles se separaram. Eles se separaram. Foi quando você começou a andar nas ruas. Na idade que eu tinha entre 14 e 15 anos. Que era uma idade que eu creio que o filho homem, o adolescente, ele tem aquele companheirismo com o pai. Aquele vínculo. Aquele vínculo, ensina coisas de pessoas um pouco mais
mais adolescentes, mais velhas, né? Permita te perguntar, nesta separação, você ficou com seu pai ou com a sua mãe? Foi assim, o meu pai ele chegou em cada um de nós e perguntou: com quem você quer ficar? Momento difícil, né? Com a sua mãe ou com o seu pai? Difícil, né? Eu sendo o filho mais velho, o filho homem mais velho, porque a minha irmã era mais velha que eu fui o primeiro que respondi essa pergunta. Eu disse: eu vou ficar com a minha mãe, porque na hora veio na minha mente, eu vou trabalhar e vou ajudar ela. Bom sentimento. Aí eu decidi ficar com a mãe. Aí ele chegou na minha irmã, a minha irmã também decidiu ficar com a minha mãe. E por fim o meu irmão mais novo, que eu penso que talvez ele foi o que mais sofreu. Se eu sofri, ele tinha até mais vínculo com meu pai. Entende? Então foi muito doloroso para todos nós. E aí, daqui para frente, uma casa só com a mãe e com os filhos e não tinha o pai para dizer volta para casa, Não. levar para brincar de bola. E você começou a andar pelas ruas, fazer amizades erradas e começar a chegar tarde em casa e as coisas começaram. Começaram. E eu quero dar um destaque aqui, que eu lembro que tem o Daniel, talvez ele esteja me assistindo, eu mandei... Escutando. Ou assistindo também, né? Ou assistindo. Eu mandei o link para eles assistirem. Eu lembro dele nessa época difícil, porque quando a gente passa por uma situação difícil, a gente vê quem é amigo e quem não é. E eu lembro da única pessoa que foi na minha casa conversar comigo foi ele. O Daniel. O Daniel, ele não tem pai, se criou sem pai, somente com a mãe. Eu disse, eu sei que tu tá passando uma situação difícil e tal, me deu um incentivo, um apoio. Então eu creio que isso foi um copo d'água que ele me deu. Entende? E ele vai ter seu galardão por isso. Não ficará sem recompensa. Não. E aí, irmão Edinho, as ruas são difíceis. Aí foi assim, o meu pai segurava nós dentro de casa, nos dava aquilo que nós necessitávamos. O máximo que nós saía para a rua era para ir ao mercado. E quando ele saiu, a minha mãe, ela meio que deixou mais livre o caminho para nós. Comecei a estudar de noite, comecei a trabalhar de dia, comecei a trabalhar em obra, de servente. Na época eu tinha 15, 16 anos. E foi aí onde que eu comecei a me achar no direito de poder fazer o que eu queria. Porque eu trabalhava, eu ajudava, né? Eu queria sair, daí eu comecei a sair, me envolver com companhias erradas, pessoas que usavam drogas, inclusive, bebiam, fumavam. Mas antes de você começar a usar droga, você começou a fumar. Isso. Beber e fumar. Geralmente começa assim, irmão Edinho? Olha, com as más companhias e elas oferecem a primeira coisa bebida. é a má influência, né? A má influência. E associado à situação que você está. Porque se você tem uma estrutura familiar, é uma coisa. Agora, quando você já não tem mais essa estrutura, aí já é mais difícil. Aí já entra a razão. Eu tenho razão de fazer isso, porque, afinal de contas, Deus me deixou nessa situação. Entende? O arrazoamento entra. Então é isso que acontece. Você começa a andar pela razão e fazer as coisas erradas e com razão. Foi isso que ocorreu comigo. E aonde começou isso? Foi num bairro, foi na cidade, foi no colégio? Eu lembro que foi no colégio e também no bairro. Porque a gente estudava à noite, muitas vezes a gente faltava aula para ir para as casas dos amigos, fazer festinha, beber, fumar. Você lembra, você consegue voltar no tempo e lembrar quando foi a primeira vez que você colocou um cigarro, uma bebida na sua boca? Eu não lembro exatamente o dia, sabe? Mas eu lembro a época, foi nessa época de eu comecei a estudar de noite. Ok. E tinha um amigo meu que andava comigo, nós morávamos no mesmo bairro. Ele não tinha vício de cigarro, nem eu. Fumávamos só por fumar. E ele não pegou o vício, inclusive, e eu peguei. Que coisa, hein? E foi um período bem assim, onde eu me soltei.
Parece que eu estava dentro de uma jaula, agora eu tô solto, eu posso fazer o que eu quiser. E é ali onde que o inimigo entra e começa a corroer a nossa vida. Começa a oferecer coisas, prazeres carnais, coisas que são uma ilusão. Uma coisa puxa a outra. Isso. E teve um período que eles começaram a frequentar a sua casa. Sim. Nesse período, daí tem... Até então era no colégio, na esquina, É. no campo do futebol. Mas depois eles foram até a sua casa. Foram. E ali nós começamos, eles me mostraram a droga. A droga. Qual foi a primeira droga? Porque em si eu não conheço muito, você pode me ajudar. Mas em si tudo é uma droga, né? É. Mas qual foi denominando o nome dessa droga? Era Essa droga foi a maconha. 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 Uhum, A maconha é algo que tu enrola e fuma que nem um cigarro. certo. Foi isso que me apresentaram. Uhum. E daí, usei uma vez, usei outra. Quando vê, você tá envolvido naquilo ali. Tá com aquelas companhias que fazem a mesma coisa, vai para cá, vai para lá. E era o que acontecia. Mas nesse meio tempo, eu sempre tive trabalhando, né? Com 16 anos, eu trabalhei na primeira empresa de carteira assinada. Só que era assim, eu trabalhava, chegava em casa, minha vida era ir para a rua quando eu chegava do trabalho, beber, fumar cigarro, estar com companhias, fazendo coisas erradas. E em algum momento a tua mãe te questionou, tentou te barrar e ela se sentia, vamos dizer, sem condições pelo fato do pai, do esposo não estar ali? Você lembra de algum fato assim? Eu lembro que, falando da minha mãe, quando ela ficou sozinha, ela ficou desprotegida. Aham. E dentro de pouco tempo ela se relacionou com uma pessoa errada. E esse cara, ele era alcoólatra. Só que ele tinha parado de beber há anos. Só que quando ele ficou com ela, ele voltou a beber. E também usava muitas drogas. Ele teve Você uma via recaída. isso dentro de casa? Não dentro de casa, mas a gente conhecia ele, né? Na rua, o que ele era. Só que a minha mãe se enredou com ele. E ele era uma pessoa violenta. Uma pessoa violenta. E teve um episódio que ele bateu na minha mãe. Eu estava na rua e eu estava indo para sair no bairro. Eu tinha chegado do trabalho e ia sair para encontrar os guris na rua, como eu sempre fazia. E quando veio, parou um carro, assim. E eu olhei uma mulher. Ela disse: "Oi, filho." Eu olhei para ela e não reconheci ela. Porque ela estava com o olho roxo. Desse tamanho. Eu disse: "Mãe, é a senhora? O que houve?" Ela falou o nome dele, eu não vou citar o nome dele. Claro. Ela falou o nome dele, fulano fez isso. Quando ela falou fulano fez isso, eu saí correndo atrás dele para buscar onde ele estava. E nesse dia eu encontrei o meu ex-cunhado, que namorava minha irmã, disse: "O que aconteceu?" Ele estava de carro. Eu disse: "O fulano lá bateu na minha mãe, eu vou pegar ele." Daí ele disse: "Então vamos lá que eu vou contigo." Daí entrei no carro, a gente subiu a lomba que tinha assim no bairro e ele estava na esquina, parado. Quando ele me viu, ele ficou apavorado e eu desci do carro e saí correndo e dei com os pés assim nos peitos dele, derrubei ele no chão. E ali eu dei uma grande surra nele. Eu fiquei muito enraivado. Ficou revoltado. Muito revoltado. Foi um episódio horrível que eu passei na vida. Ver a minha mãe, né? Que tanto batalhava e lutava por nós. E só que a minha mãe é o seguinte, ela é uma mãe muito dedicada e tudo e tal. Mas a questão é que a minha mãe, ela preferia não crer que nós usávamos drogas. Entendeu? Ela preferia acreditar que estava tudo bem, ao invés de nos questionar. Vamos abrir um parênteses aqui. Você acha que hoje tem muitas mães que pensam dessa forma? Tem muitas. E os filhos estão usando drogas, filhas, e fazendo coisas erradas, e ela não sabe, não percebe? E muitas vezes acobertando ainda. Meu Deus. E isso é muito perigoso. Muito. Então, isso não ajuda em nada, né, pastor? Se a mãe chegasse, apertasse e falasse, nem que doa nela, porque muitas vezes hoje eu tenho filha,
Às vezes eu tenho que bater na minha filha. E isso dói em mim. Isso é ruim. Corrigir. Eu né? mesmo digo, eu não gosto de fazer isso. Mas às vezes a gente precisa. E isso é para o bem, né? Isso é o verdadeiro amor. Vamos para o próximo passo. Então, você começa a sair nas noites de Caxias do Sul. Sim. Comecei a ir para festas, conheci festas. E chegou ao ponto que Todo final de semana você estava indo. não era final de semana se não tivesse uma festa. Tinha que Eu ir. chegava a usar essa expressão. Tinha um atrativo. Tinha que estar numa festa. Eu tinha que saciar aquela sede que eu tinha dentro do coração. Era sábado, sexta, sábado, domingo era festa. Para mim, se não tivesse, não era final de semana. Irmão Edinho, aos 17 anos, começa uma situação difícil, né? Que é o mundo do crime. Isso. Eu me envolvi com companhias erradas. Pessoas que não tiveram a estrutura que eu tive até os 14 anos. E pessoas que cometiam crimes, que usavam drogas mais pesadas, que estavam em companhias de traficantes, muitas vezes, que roubavam, que cometiam crimes e delitos. E eu, Pela aquela influência, né? não só pela influência, mas também, de novo, a razão. Passando numa situação difícil, a minha mãe apertada, trabalhando, nós pagando aluguel. Aí entra a razão. Eu vou fazer para ajudar. Sim, sim. Vou fazer isso. Mas eu nunca fui um criminoso. Tanto é que na primeira vez que eu fui cometer esse delito de roubo junto com essa companhia errada, eu fui preso. Aos 18 anos, daí você foi 18 preso. anos. Fui preso. Parece que não era mesmo para você estar Não era. assaltando, Não era o meu roubando, lugar, não. fazendo essas coisas. né? Não. Isso não é para mim. Isso não é para um filho de Deus. Essa vida. Bom, exato. E uma coisa puxa a outra, né? Parece que vai de mal a pior, né, irmão Edinho? Esses são os momentos. Mas você também teve relacionamentos frustrados. Eu tive muitos relacionamentos com pessoas erradas. Não com pessoas erradas, mas de forma errada, talvez. E eu quis dizer não com pessoas erradas, não que as pessoas fossem ruins. As pessoas não eram ruins. Mas a gente, por não conhecer as coisas, né, se relacionava de uma maneira errada. Aqui falando, e para que as pessoas que estão nos escutando entendam, com uma pessoa do sexo feminino, né? Claro, sim. Né? Porque antes nós vínhamos falando de más companhias, outros relacionamentos com rapazes, com pessoas que te levaram para o mundo da droga, da bebida, do crime. Aqui, uma mulher, vamos dizer assim. Isso. No caso, uma mulher mais velha. É. Né? Esse foi um dos relacionamentos que foram bem frustrados e que eu creio que contribuíram para o meu amadurecimento e crescimento. Por quê? O que tinha nela? Bem, era assim, existia, hoje eu entendo que tudo aquilo era espíritos. E Espíritos. existia um espírito nela. Não só um. Vários. Como, vou dar um exemplo, ciúme, Doentio. doentio, Certo. sabe? Você que tem um relacionamento hoje, que a pessoa te liga, onde você está, o que você está fazendo, que hora você vai chegar, isso aí não é amor verdadeiro. Eu passei por isso. E ela te oprimia. E eu também peguei esse mesmo espírito e oprimia ela também. Meu Deus. E era uma coisa doentia, uma coisa que tira totalmente a sua paz. Ela era depressiva, pelo menos está no histórico, né? Ela foi depressiva e lutou contra isso. E também ela teve outros problemas, síndrome do pânico. Teve no passado problemas com drogas, com bebida e tudo mais. Depressão. Né? No tempo que eu conheci, que eu estava com ela, ela não usava mais drogas, mas ela Era tinha viciada em sequelas. cocaína e crack também? Não. Ela, na época... Você que passou nesse... As drogas mais fortes que você fala é cocaína e crack. Isso. É. Sai da maconha, vai para cocaína e vai para o crack. E tudo isso você experimentou na tua vida. Sim. Que coisa, hein? Entre outras drogas, né, pastor? Que a gente conheceu e por aventura, os outros fazem, a gente quer fazer também. Mas teve um momento que o seu pai entra em ação, né? Isso. Aí já era, eu creio que ele tinha se convertido?
Sim. Fala um pouquinho sobre isso. Meu pai foi assim, assim que ele se separou da minha mãe, ele foi viver com outra pessoa e ele sentiu muita dor da separação nossa, de nós, dos filhos, né? E ali Deus tratou com ele. Foi ali que Deus tratou com ele. Eu creio que, não sei se chegou a 2 anos depois que ele se separou, ele se converteu. Para a mensagem? Para a mensagem, teve uma Seu mudança avô era de da vida. mensagem? Sim. Ah, sim. Meu avô é muitos anos da mensagem. Certo, certo. Então, ele se converteu e a partir desse momento que ele se converteu, ele começou a falar para nós. Nós ficamos curiosos, porque por conhecer ele, pela natureza, como ele era, a gente viu uma mudança nele e a gente começou a perguntar, a questionar, quando a gente via ele, né? Que não era muito frequente nós ver ele a partir do momento que ele se separou da mãe. E quando teu pai faz uma oração por você, você foi curado, né? De tantas coisas que existia, né? Então foi assim, nesse relacionamento, hoje, pela graça de Deus, eu tenho uma esposa, eu amo muito ela, E ela entende, ela conhece a minha Isso história. é passado, né? Isso é um passado e é importante a gente destacar, porque para ver o poder de Deus sobre nossa vida, né? Então ali nós começamos a sofrer muito com esse relacionamento. Ficava perto, brigava. Ficava longe, queria voltar. Ficava perto, brigava. Ficava longe, separava, eu ia para outros relacionamentos, voltava. Briga. A paz saiu totalmente da minha vida. Daria para dizer que é um inferno? Daria para dizer, com certeza. Não só na minha vida, como na dela. Porque quem vai ter paz sabendo que tu não pode confiar numa pessoa, nem ela em mim, nem eu nela, entende? Então ali entrou aquele espírito de depressão, de opressão. Em você também? Em mim também. Pegou em você? Pegou em mim. Pelo fato de se relacionar com uma pessoa deprimida, né? Eu creio que sim, né? Porque hoje a gente entende que o espírito pega, né? Claro. Então ali eu comecei a ficar muito angustiado e pensar, o que será que ela está fazendo? Onde que ela está essa hora? E daí vem uma opressão, daí é onde o inimigo, o nosso adversário, ele sobe em cima da pessoa. Nesse momento. Ele parece que escurece a vista da pessoa e não deixa ela enxergar de uma maneira ampla o que está acontecendo. Ela está vendo só aqui, só na frente dela. Ela está cegada por aquilo ali. Ela tem um mundinho ali e não consegue expandir. E ali tu fica preso. Eu ficava no escuro, no quarto, não tinha vontade mais de sair para a rua. Eu chorava sozinho, tinha uma dor muito profunda no coração. E hoje eu entendo que aquilo era falta de Deus. E foi quando, nesse momento, a minha mãe ligou para o meu pai e ele foi lá em casa. E eu comecei a botar para fora com ele o que aconteceu. O meu pai tem um papel muito importante na minha vida e na minha conversão. Amém. Então, ele disse assim para mim, eu vou orar por você. Eu vou orar por você. Isso é um espírito, a depressão é um espírito. E esse espírito vai embora. Amém. Amém. E ele deixou mensagens para mim do profeta. E ele orou, pôs a mão sobre a minha cabeça e começou a orar. E eu comecei a chorar. Um choro tão profundo assim que parece que lavou a minha alma. Tinha algo escuro, tremendamente escuro ali dentro, que queria matar não só a minha alma, mas também o meu corpo. Era um demônio. Meu Deus. Era algo horrível, horrível. Um horrível charco de lodo, o que nós lemos aqui. E quando ele orou, eu chorei, ele foi para casa. E pouco a pouco o sol da justiça começou a brilhar novamente. Eu comecei a ter vontade de sair na rua, comecei a sair, comecei a me alegrar novamente. Comecei a ver que havia esperança. E ali você recebeu a tua primeira cura. Ali foi a minha primeira Entre cura. tantas, né? Mas após isso, você conhece uma pessoa muito especial.
Logo em seguida, Chegou a sorrir agora, né? eu conheci alguém que, verdadeiramente, alguém que me amou, sabe? Te amou, te ama e te amará, E me né? ama. Ela está me vendo. Um Tá beijo te pra você. escutando, né? O nome E- dela é O nome dela é Franciele. Franciele. E, E como que a Franciele aparece na vida de, eu poderia dizer o quê? Um drogado? pois é, eu morava perto de um parque em Caxias do Sul, que se chama Lagoa do Risso. Muitos conhecem. Uhum. E eu morava bem próximo e final de semana eu ia para lá. Tinha um parque, era uma lagoa e um lugar para fazer caminhada na volta. E geralmente eu caminhava ali. Uhum. E um dia ela estava sentada tinha uma arquibancada, ela estava sentada ali. E quando eu olhei para ela, eu pensei, nossa, essa vai ser minha esposa. Sério? Você acredita naquela história de amor à primeira vista? Pastor, não é nem da vista, é da alma. É da alma. Agora você foi mais profundo, É né? da alma, pastor, porque eu não sei explicar, não se pode explicar essas coisas, mas é algo muito profundo. Eu simplesmente E você tive falou a palavra. eu tive uma certeza, pastor, que não Falou era. a palavra. Eu disse, nossa, que guria mais linda, que ela vai ser minha esposa. Eu quero ela, não só pela beleza dela, porque ela é muito bonita, mas eu vi algo nela. Ela tinha uma seriedade. Ela não era aquela que sorria para todo mundo, entende? Depois, no outro bloco, você vai contar esse mistério aí, como que um rapaz feio, porque tem gente que está te ouvindo, não está te vendo. Como que um rapaz tão feio consegue... Ela é como uma filha minha, uma moça tão bonita, né? É, pastor, tem pessoas que dizem que eu sou feio, E outros que dizem que tu é bonito. mas eu digo que eu sou bonito. Oh, altíssimo. Mas, irmão Edinho, aos 23 anos, outro episódio aí. E essa tentativa de homicídio, o que aconteceu agora desta vez? Então, Estamos quase chegando aos 24. naquela vida que eu tinha inquieta e procurando algo para satisfazer essa caverna escura e vazia, que era a minha alma, eu procurava diversão no mundo, nos bares. Foi aonde eu fui uma vez, em uma boate. Eu já conhecia minha esposa, ela sabe da história. Claro. E ali nós bebemos, eu ia trabalhar no outro dia. Ela estava junto? Não, Não, só você. tava eu e um amigo de moto. Eu tinha uma motinho. Bom amigo ou não? Olha, depende do ponto de vista. É que tem pessoas nos escutando. São Se- bons amigos ou não? Na época era um bom amigo, porque eu Pra não aquele ti- momento eu não que você tinha uma vivia. visão espiritual, né? pastor? Certo, certo. Bem respondido. Então, eu e ele fomos e houve um problema no pagamento das comandas, Uhum. porque era com comandas. Uhum. Só que eu tinha dinheiro e ele também tinha. Só que nós precisávamos ir até o banco para sacar e voltar. Foi um problema que deu ali. E daí entrou uma discussão e tal. E eu falei besteira para a dona do estabelecimento. Você já estava bêbado, em outras palavras. Eu já estava alcoolizado e ele também. Alcoolizado, é. E foi quando ela disse, então vocês deixam os capacetes aqui, vão lá buscar o dinheiro e voltam. Então tá, eu concordei e saí de moto sem capacete para ir até o banco, que era, eu acho que uns 2, 3 quilômetros dali, e voltar no caixa eletrônico. Aí, quando eu saí, ela pegou o segurança e mandou ele atrás de nós, de carro. E ele me bateu de moto. Carro bateu O na carro sua bateu moto? na minha moto, tava eu e o carona atrás, nós dois caímos no chão. Eu bati com a cabeça no cordão e tive um traumatismo craniano, Meu Deus. a ponto que eu não lembrei de nada o que aconteceu depois e a ponto que o policial que foi lá atender a ocorrência, ele ligou para minha mãe e disse que eu estava morto. Olha Estava só. morto. Seu filho não se escapa dessa. Falou para ela. E a minha mãe, em desespero, me levaram para o hospital. Eu, Desacordado. desacordado. Fiquei 3 dias desacordado. Sério? 3 dias? 3 dias.
Meu Deus do céu, olha. Aí, foi um período que eu vi o amor da minha esposa também. Porque quando eu estava no hospital, a minha ex ficou sabendo e foi até lá. E ela chegou lá e disse que era minha namorada. E entrou. E foi até o quarto. E quando a minha esposa foi para me visitar, ela disse: eu sou a namorada dele. Meu Deus. Daí disseram: mas como que tu é a namorada dele se a namorada dele já está lá dentro? E Desculpe, Edinho, mas isso aí, olha... foi isso que aconteceu. Que história, hein? Daí ela disse assim: mas como assim? Eu que sou a namorada dele. E daí ela subiu lá e encontrou com a minha ex lá. Aí ela botou na mesa para ela. A minha ex era muito de briga e tal, batia nas meninas e tal. E ela enfrentou ela. Disse: não, senhora, eu que sou a namorada dele, e botou na mesa para ela. Aquilo ali me fez admirar muito a minha esposa. Pelo o verdadeiro amor que ela tinha. Sim, sim. Entende? Ela pagou o preço de ficar comigo. Ela queria mesmo. Daí Ela eu vi. colocou quase a vida dela a risco, né? Exatamente. Então, foi um episódio que aconteceu, onde eu, nesse tempo que eu estava no hospital, ocorreu algo sobrenatural, que eu creio que foi sobrenatural, eu não sei explicar o que foi. Quando eu estava no hospital em coma, e a minha mãe estava em casa, ela disse que escutou bem certinho eu chegando em casa, porque eu morava ainda com ela. Chegando em casa, abrindo o meu roupeiro, trocando de roupa, e isso eu já estava em coma no hospital. Ela escutou meus passos no quarto. Ela escutou eu fazendo o que eu sempre fazia, porque às vezes eu chegava em casa, trocava de roupa e saía, né? E ela ouviu isso. E é uma coisa que eu creio que eu não pude entender o que foi que ocorreu ali, mas ela me conta que ocorreu isso. Agora, dentro desse episódio, do traumatismo, você crê piamente hoje que Deus poupou sua vida? Com que tinha um certeza. plano para você? Com certeza. E entre tantos planos era você conhecer essa mensagem da hora. Tem pessoas que estão nos ouvindo e quem sabe não conhece, mas vão conhecer, porque esse é o objetivo, né? Sim, exatamente. Mas nós vamos falar daqui a pouquinho no último bloco, né? Nós estamos apresentando o primeiro episódio do podcast. Você pode ouvir no Spotify, Pastor Alberio Bueno, e também simultaneamente estamos transmitindo pelo YouTube. Esse é o irmão Éder Cunha Mota, 34 anos, sua esposa é Franciele Meireles Mota, 2 filhas. No programa Eu Sou um Milagre. Quero parar aqui e falar com você que está nos escutando e nos assistindo também. Onde quer que você more, onde quer que você está, se um dia você desejar contar a sua história, nós vamos até você, ou você vem até nós. Se precisar pagar a sua passagem, nós estamos dispostos a pagar a sua passagem, para que você venha até os estúdios aqui em Porto Alegre. Tenho certeza que esses programas vão ajudar milhares de pessoas no Brasil e no mundo. Você que está escutando, compartilhe com alguém. Você que está assistindo, também. Nós vamos agora, no último bloco, viemos dos 0 a 14 anos. De 14 a 24 anos, que foi o período negro da vida de Éder Cunha Mota. Agora, nesse terceiro bloco, aos 24 anos em diante. Após o traumatismo craniano, você passou a ler as mensagens do profeta, o reverendo William Marion Branham. Fale sobre isso. Exatamente. Isso já entra ali quando eu estava no hospital. O meu pai esteve lá. Você vê que nesses intervalos aparece o meu pai. Numa espécie de um anjo, né? É verdadeiramente mostrando um anjo, o caminho. Porque um anjo é um enviado, né? É um mensageiro. Sim. Então, quando ele chegou no hospital, que eu abri os olhos, o médico
colocou a mão assim no meu rosto. Quantos dedos tu tá vendo? Aí eu não me lembro se era 5 que tava a mão aberta. Eu disse 5. Aí ele disse, ele tá bem. Graças a Deus. Daí eu abri os olhos, quando eu olhei, eu vi meu pai. Eu olhei para ele e eu estava meio fora de mim, porque eu estava dopado de remédios. E eu olhei para ele e disse, pai, o senhor veio trazer a palavra? Fala a palavra aí, pai. Que coisa, hein? Olha só. Isso meu pai me conta e eu creio que ele não esqueceu disso. Marcou, né? Marcou. Até porque eu não lembrava depois disso que eu falei para ele. Ele que me contou. E, segundo os exames médicos, tinha saído um coágulo na minha cabeça. E estava perigoso ali ter danos maiores. E o meu pai orou por mim. Ele levou a Bíblia, leu e orou. E simplesmente sumiu. Sumiu esse coágulo Glória a na minha Deus. cabeça. O que a oração faz, né? A Porque oração- você creu, né? É. Quando você vê ele, você já abre seu coração e diz, o Senhor veio trazer a palavra, porque você lembrou aquela outra vez. Sim. Que quando ele fez a oração da fé por você, você começou a melhorar. E como humanos, a gente tem um coração muito duro, muito, para as coisas de Deus. É necessário que Deus ele tire esse coração de pedra da gente, como diz a palavra. E muitas vezes isso é doloroso, sabe? Muitas vezes isso, que nem foi o que ocorreu comigo, Deus já estava me chamando. E eu, sem falar para ninguém, entre eu e Deus, eu estava rejeitando Deus. Então, nesse acidente que foi em 2010, passou-se ainda 2 anos até a minha conversão. E nesse tempo foi aonde eu me aprofundei no crack. Foi aonde cada vez mais eu tinha sede na alma e cada vez mais eu tentava saciar com drogas e com coisas erradas. Havia uma guerra dentro de você, é isso? Uma grande batalha, Uma batalha. o qual eu já tinha uma certeza que a mensagem era verdade. Você tinha ido em alguns cultos nessa hora? Já tinha ido em alguns cultos, porque era assim, ó, nesse tempo, o meu pai ele trabalhava na obra de Deus e ele passava lá em casa de moto, nós ia até o sítio do meu tio onde ocorria alguns cultos. Certo. Até não vir o pastor para a cidade, nós estávamos fazendo assim, o meu pai. E nesses cultos que era no sítio, descia a unção de Deus, o poder de Deus. Eu chorava, eu tinha uma certeza que era verdade aquilo. Porém, eu estava amarrado ainda com as coisas do mundo. Só que quando você saía dali, Eu voltava pro charco de lodo, eu voltava para as coisas erradas, mas na minha alma eu já tinha certeza que aquilo ali era o caminho. vamos aprofundar um pouquinho aí. Aí você voltava para os vícios, para as festas. Sim. E quando você estava fumando, bebendo, só para mim entender, acontecia alguma coisa assim que você recordava do dia do culto? Algum remorso? Nesse meio tempo tem uma experiência importante que aconteceu, porque quando meu pai começou a dar as mensagens para mim ler, me deu a semente da serpente, entre outras mensagens, a maior batalha jamais pelejada, e eu comecei a entender um pouco da vida espiritual. E quando eu saía do trabalho, eu ia pro bar, que era o bar do Gringo lá em Caxias. Certo. E eu sentava, como eu estou sentado aqui, pedia para ele, eu quero um uísque com energético, tá? Vou falar. E começava a beber, sozinho ali. E quando o copo estava pela metade, eu sentia que alguém sentava do meu lado, uma força negativa sentava aqui do meu lado e dizia assim, vamos lá buscar uma droga, uma força espiritual negativa. Eu escutava nitidamente na minha mente, como se eu ficasse em observação e vendo meu pensamento, alguém falando algo no meu pensamento. E eu sentia uma atmosfera ruim, e era o diabo. Era um espírito maligno que vinha ali e falava, vamos lá. E eu chegava a fazer assim, ó, balançar a cabeça. Não. E aquilo te atormentava. Daí, quando chegava, terminava de tomar o copo, vinha de novo aquela voz.
Até que chegava o ponto que eu dizia, eu vou lá buscar uma droga. E saía dali, pegava a moto. Aquele ser, aquela tentação te convencia. Me convencia. Porque ainda você não estava totalmente arraigado em Cristo Jesus. Não. Que foi assim, era o período da... Como é que eu vou dizer assim? É o período que tu tá saindo da vida natural apenas e começa a entrar no mundo espiritual, que tu começa a enxergar essas coisas. É um dos momentos mais difíceis. Porque até então eu pensava que aqueles pensamentos eram meus. Mas eu vi que aqueles pensamentos não eram meus. Ou seja, hoje você entende isso e pode ajudar pessoas que estão nos escutando. Sim. Então ali eu comecei a ver que eu precisava de Deus, realmente. Que eu estava num buraco que eu não conseguia sair. Sozinho. E aí você tem um sonho. Tanto no vício de cigarro, como no vício de bebida e drogas, né? É nesse momento que você tem um sonho com seu avô? Daí foi assim, nesse momento eu estava indo nos cultos e indo nos bares. Sim. Como eu faço quando eu prego. Nos cultos e nos bares. Os cultos e nos bares. E tinha uma grande batalha. Muita batalha. Porque no mundo eu tinha muita amizade. O Edinho chegou, era o Edinho, ele chegou, entendeu? Toda aquela coisa. E só que a minha alma era vazia ali dentro. Era triste. Mesmo rodeado de amigos físicos, né? Fisicamente cheio de gente, mas quando eu estava sozinho no meu quarto, eu pensava, eu sou uma pessoa infeliz, eu sou uma pessoa triste, eu sou uma pessoa que não tem prazer na vida. Eu sou um ator, eu finjo quando eu estou com os outros que eu sou feliz, mas eu não sou. Simplesmente isso. Então, ali eu ia nos cultos e eu comecei a pensar, eu tenho que tomar uma posição na minha vida. Eu tenho que tomar uma posição. Mas isso nem era eu, era Deus me convencendo do pecado, do juízo e da justiça. Deus estava me convencendo e fazendo um trabalho dentro do meu coração. Aí você diz, eu vou aceitar Jesus. Até que um dia, nessa grande batalha que eu estava, eu tive um sonho. Aí entra novamente o meu avô em cena. Eu estava dormindo e eu tive um sonho no qual eu cheguei no meu avô. Ele estava sentado numa cadeira assim, de uma maneira calma, como ele sempre é. Calmo. O senhor, eu creio que o senhor conhece. Conheço, sim. E ele estava sentado e eu cheguei perto dele e disse assim: vovô, eu quero te fazer uma pergunta. Eu estou numa grande batalha. Eu não disse essas palavras, mas dentro do meu coração era o que estava ali. Eu queria saber como é que é ser cristão. Eu queria perguntar para o senhor. O senhor está sentado aí. Eu quero saber, porque eu preciso fazer uma decisão. E quando eu disse isso para ele, ele inclinou os olhos para mim, na minha direção, e disse assim: é tão calmo, é tão bom, você tem paz, você tem alegria, você tem mansidão. E quando ele falou aquilo, eu abri meus olhos na vida real e aquela voz que não era ele, aquilo era o Espírito Santo. Glória. Ficou ecoando no meu coração. Aleluia. Paz, alegria, você tem alegria, você tem paz, você tem amor. Aquilo ficou ecoando no meu coração e aquilo me convenceu de todo o pecado. E eu disse: eu vou aceitar Jesus. Ali para mim. Chegou o momento. Ali para mim foi o novo nascimento, pastor. Ali para mim foi onde Deus me convenceu verdadeiramente de que eu cheguei no limite do pecado e precisava de um redentor. Precisava e tinha esse redentor à disposição. Eu só precisava dar o passo. Glória. Eu não precisava pagar nada. Eu não precisava vender nada. Eu simplesmente tinha que aceitá-lo. E aí você foi no culto? Aí no próximo culto que eu fui, que eu ia uma vez no mês, vamos dizer assim, eu ia num culto. Eu ia no culto e fumava lá fora. Certo. Era assim. Eu disse, daí eu fui no culto
E houve uma chamada de altar. Aquele foi o grande dia. Eu disse, hoje eu vou aceitar Jesus. Eu fui lá na frente, fui no altar, entreguei minha vida a Cristo. Corpo, alma e espírito. De todo o coração, pastor. Aleluia. E até hoje nunca dei um passo para trás e nunca vou dar. Glória a Porque Deus. isso foi algo que Deus fez. E aí você se batiza no verdadeiro batismo, que é em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem está escutando, confira na sua Bíblia em Atos 2, 38. E após o batismo, virou um mar de rosa. Glória a Deus. Aí é que vem a parte boa. E que muitos não entendem. Muitos não entendem, porque Jesus disse, no mundo tereis aflições. E verdadeiramente, a gente quando vem a Cristo, na nossa carne a gente sofre muitas aflições. A gente passa por vales, a gente passa por lugares escuros muitas vezes, mas tem uma coisa, a gente não passa sozinho. A partir dali Deus está conosco, nos cuidando, Deus está sendo o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente. Entende? Então, aquilo que Deus me falou no sonho, que você tem paz. Ter paz muitas vezes não é você ter dinheiro, você estar rico dos bens materiais. Ter paz é muitas vezes você não ter nada, mas estar tranquilo, estar descansado. Isso é ter paz. Porque muitas vezes você pode ter dinheiro, pode ter todas as coisas do mundo e não ter paz. E você estava tendo paz, Graças mas os seus amigos não estavam te entendendo. Diziam que você estava ficando louco. A minha linguagem mudou. Tudo mudou. Tudo mudou, porque Glória a Deus. Quando Deus entra na vida de uma pessoa verdadeiramente, isso muda todo o ser da pessoa, todo. Não é que assim, eu entrei para uma igreja, agora eu sou um religioso. Não. Aquele desejo que eu tinha de ir para o bar, de puxar uma carteira de cigarro e fumar, aquele desejo se foi. Se foi. E quando eu encontrava um velho amigo do mundo, tudo que saía da minha boca, eu agora encontrei Jesus, eu agora sou feliz, eu agora tenho paz, eu agora posso caminhar sorrindo. E eles olhavam para você e diziam, tá ficando louco. Ele está louco. Meu Deus. Mas nesse período teve aflições, abandonos. E quem vem a Cristo tem que estar preparado para isso. Só que tem uma coisa. O amor por Jesus fervia em sua alma e foi onde você começou a entender a mensagem, ter a revelação do que é a mensagem e evangelizou entre tantos, né, o irmão Rangel, que muitas pessoas conhecem. E você traz o Rangel, Isso. traz o seu irmão, traz o Éder, o Éder não, Wesley. o Wesley e também o irmão do Rangel, o Leander. Começa a despertar um dom maravilhoso que há em você, que é o dom de ser um evangelista. E você não... Isso estava em você, esse desejo... Isso. de falar desse amor. E aí você começa a falar. É assim, pastor. Eu creio que o profeta nos ensina que quando você conhece essa verdade, quando você conhece a palavra, quando você tem a revelação de que há um céu, de que há uma vida nova, de que há uma salvação para sua alma, você não quer isso apenas para você. Você quer divulgar, você quer levar os seus amigos, aquelas pessoas que você ama, você quer dizer há uma esperança para nós, há uma ressurreição, nós não precisamos viver nesse mundo e morrer e acabar tudo. Há uma esperança, há um lugar melhor para nós viver. Então, nesse período, eu convidei muitas pessoas para o culto. Muitas. Porque aquilo fervia e ferve até Glória hoje, pastor, Deus. no meu coração. Amém. Eu convido e convidei muitas pessoas, levei muitas pessoas para o culto. Porque você viveu o mundo das trevas. Exatamente. E agora você estava vivendo o mundo da luz, da paz, da alegria, do prazer, uma nova vida em Cristo Jesus. E isso é real, não é fictício. Exatamente. É real, Jesus existe, Ele transforma, Ele produz milagres. Pastor. E então, eu creio que
Quando você consegue enxergar que os seus olhos são abertos, porque até então nossos olhos eram fechados, mas daí eu quis mostrar para as pessoas. Só que parece que elas não conseguiram entender da maneira que eu entendi. Sim. Entende? Porque é uma questão de revelação. É uma questão de abrir totalmente o coração para Deus. Não é assim, eu vou ir na igreja fazer uma tentativa, ver se dá certo. Não funciona. É dessa maneira. Não funciona. Eu vou ir lá e vou abrir meu coração e Deus vai falar comigo. E se você tem problema na sua vida, se você tem filhos perdidos por este mundo, não faça uma tentativa. Diga, eu vou fazer, eu vou orar. Porque, pastor, deixa eu falar algo que não pode ficar escondido. Sim, fale. Eu creio que a maneira pela qual eu vim a Cristo, que Deus me trouxe, foi por um ministério, não por um ministério, mas por uma intercessão. Uhum. No caso, meu pai e meu avô. Seu avô e seu pai. Que sempre oraram por todos da família. Paramos aqui e há pessoas que estão nos ouvindo, mães, pais, esposas, maridos, que têm situações assim. Como eu me lembro que o profeta William Branham fala de Rosela, que ela vivia uma vida terrível no alcoolismo. E ao assistir um culto, ela foi liberta. E você também foi liberto pela oração, pelo poder de Deus. Então, o ministério de intercessão do avô, da mãe, do pai, vale muito, né? Sim. Continue orando. Você que está me ouvindo, continue orando. Exatamente, pastor. Eu acho que um nascimento espiritual, ele começa através de uma oração. Quando a pessoa intercede, muitas vezes não é o pregar. Eu vou lá, vou pregar e vou converter a pessoa. Não. Claro que isso também precisa, isso é necessário, mas eu creio que o ponto-chave e principal é a oração. Porque você não pode converter uma pessoa. Se Deus não converter uma pessoa, se o Espírito Santo não entrar em cena e convencer do pecado, a pessoa vai achar que está certa a vida inteira. Por mais que você pregue a noite inteira para ela. Então, o ponto-chave, se você que tem uma pessoa no mundo, um ente querido, um filho, sei lá, que está nas drogas, como eu estive, o ponto-chave é a oração. E quando você ora e descansa em Deus, como meu pai me disse, ele disse, quando vocês estavam no mundo, há um grande ponto aqui, pastor, que o Espírito Santo me fez lembrar agora. E isso precisa ser falado. Sim. O meu pai me dizia assim, para mim e para o meu irmão, depois que ele se converteu, não importa se vocês estiverem numa boate cheia de mulheres, ou seja o que for, bebidas. Em que situação for? Não importa a situação, aonde vocês estiverem, vai ter um anjo do lado de vocês. Porque eu estou orando por vocês. Amém, amém. Irmão, preste atenção como Deus faz as coisas. O que ocorreu. Eu e meu irmão numa boate. Nós não costumávamos sair junto para festa. Certo. Vou voltar um pouquinho ali. Tudo tá, bem, pastor, tudo. porque Claro, é muito claro. importante. Sim, o Espírito Santo te recordou. Isso. Estava numa festa, e nisso dançando com as gurias e tal, toda aquela coisa, você sabe como é no mundo. E ali nós arrumamos uma briga com os caras, se invejaram com nós por causa de guria e tal. E nisso a gente brigou e saiu da festa. E lá fora nós fomos brigar, os caras estavam de moto, nós fomos para bater neles. E os seguranças da outra festa viram. E começaram a correr atrás de nós atirando. Eu e meu irmão correndo. Meu Deus. E nós correndo, tinha uma pessoa correndo com nós. Olha só. Tinha uma pessoa e nós, alcoolizados, não recordava quem era essa pessoa. E correndo. E essa pessoa apareceu para mim e dizia... Eu corria. Quando chegava em determinado lugar, aquela pessoa estava na minha frente e dizia, vem por aqui. E eu corria. Quando chegava lá em cima, a pessoa estava lá. Agora vem por aqui. E eu seguia aquela direção daquela pessoa. E o meu irmão viu a mesma coisa. Ele disse...
Só que quando ele chegou em determinado lugar, a pessoa mandou ele por aqui, ele foi por aqui. Ele foi para o lado contrário. E quando ele foi para o lado contrário, os seguranças alcançaram ele e bateram nele. Aí eu fiquei preocupado, tudo e tal, e passou. No outro dia, eu encontrei meu irmão e disse, o que foi que houve e tal, não sei o que aconteceu. Eu disse, pois é, estava eu e tu e mais um correndo, né? Eu disse, sim, mas quem que era o outro? E ele disse assim, eu não sei, vamos perguntar para os guris, eles viram aquela hora que deu os tiros e tal. Daí perguntamos para os guris, eu disse, vocês estão loucos? Não tinha ninguém correndo com vocês. Olha aí. Não tinha ninguém, simplesmente vocês dois. A oração do pai, do avô. E o que nós entendemos com isso? Que aquele anjo que o pai falou estava ali. Amém, amém. Aquele anjo estava ali guardando. Amém. Por causa do quê? Por causa da intercessão. Porque Deus, ele nos fez reis e sacerdotes. Sacerdote é aquele que intercede. Então, se você tem uma pessoa no mundo, interceda. Ore, fale a palavra quando abrir a porta, mas o principal eu vejo que é a oração. Muito bem, irmão Edinho, indo para o final, você esteve no ministério do pastor Júlio, que te ajudou muito. Pastor Júlio, um grande pastor e amigo. Lá de Caxias. De Caxias do Sul. Quero te fazer batizou. uma referência. Ele me batizou. Ele me deu... Ele te encaminhou. Me guiou nos primeiros passos, né? Me ajudou muito. Pastor Júlio. E até hoje a gente é amigo, a gente conversa. A importância da gratidão, daquele que te ajudou. Muita gratidão. Te encaminhou, né? Te mostrou Jesus. E o importante é destacar que ele é um homem posicionado na palavra, um homem firme, né? Com uma vida limpa, uma vida correta, né? Graças a Deus, né? E a gente ali, quando eu estava ali com ele, a gente começou a ajudar ali na obra, né? Operando uma mesinha de som e tal. Foi o período que a gente se alegrou muito com os cultos, com os louvores, com a presença Tudo era de Deus. novo, né? Tudo era novo, tudo era novidade de vida. E você não faltava um culto? Não faltava um culto, estava ali. O que é o primeiro amor, hein, gente? Tinha as chaves da igreja, eu abria a igreja, chegava ali, botava o prelúdio, ia orar no altar. Olha aí. Eu era o responsável ali de abrir a igreja. E eu tinha muito prazer e alegria de fazer isso. Estava ali, ao lado do ministério, o qual o meu pai ajudava também. E o tempo foi passando. Isso. Tive a oportunidade de conhecer uma pessoa especial nesse tempo, que se chama o pastor Alberi. Graças a Deus. Eu creio que foi num encontro de jejum que tivemos lá. Foi em Caxias, né? Foi em Caxias. E eu lembro que você chegou em mim muito motivado, muito empolgado. O pastor Júlio me falou de você e sei lá, houve uma identificação, né, irmão Edinho? Houve. Eu lembro que eu perguntei para o senhor, pastor Alberi, eu não sei. Eu olho para o senhor e vejo uma grande identificação. Será que é porque nós se conhecia lá na eternidade? Lembra que eu perguntei isso? E o pastor, sabe o que o pastor disse? Ele podia dizer talvez, mas ele não disse isso. Ele disse, mas é claro que é isso. Que segurança, né? Que certeza, né? Deus. Não, sim, que coisa sim. boa, né, irmãos? Então, uma novidade de vida, pastor. Pessoas que eu encontrava, eu falava, gurias que eu me relacionava, amigas. Você ficou louco? O que houve contigo? Eu conheci Jesus, conheci a verdade. Agora eu sou liberto. Não dependo mais de um cigarro para ser feliz. Oh, glória. Não dependo mais de um uísque, de uma cocaína para ser feliz. Oh, meu Deus. Agora eu não Você dependo é um milagre. de uma televisão para ser feliz. Você é um verdadeiro Glória milagre. a Deus. Irmão Edinho, e aí depois você foi dirigido, veio para Porto Alegre, começou a congregar aqui no Ministério Fé Apostólica. Sim. E quando eu vi sua esposa, ela não era batizada. E eu desejei que ela fosse, a irmã Franciele. E hoje ela é batizada, uma verdadeira esposa. Vocês se dão muito bem, tem 2 filhas lindas, uma família linda, inclusive vai ser postado, ou está aí no nosso Instagram, você veja lá. E eu quero te perguntar, tu tem um lar abençoado, comprou casa, tem carro, tem bastante trabalho. Deus mudou a tua vida, olha, das trevas para a sua bendita luz. Das trevas para a sua bendita luz. Quero dizer para quem está nos escutando pelo podcast e também nos vendo pelo YouTube, a esperança para você.
Você nunca desista do seu parente que está nas trevas. A esperança para você que está nos ouvindo, nos assistindo, nós cremos em milagres. E essa série de episódios, Eu Sou um Milagre, vai ajudar milhares de pessoas no Brasil e no mundo. Essa é a minha fé, irmão Edinho. Amém. O eleito virá para essa mensagem. Esse é o desejo. E hoje você carrega o nome do Senhor Jesus Cristo. Você está na mensagem da hora prometida. E, inclusive, eu quero deixar aqui meu WhatsApp. Eu sou de Porto Alegre, que vai ter pessoas do mundo todo. E o DDD de Porto Alegre é 51. O WhatsApp é 911-32. Nos chame, nós vamos até você. Aonde você estiver, uma alma vale mais do que 10 mil mundos. E o irmão Edinho, hoje, olha só, além de ter uma família linda, uma esposa bonita, 2 filhas lindas, muito trabalho, é um cristão, me ajuda nesse ministério, é um evangelista, tem um dom, tem um desejo. Quando eu falei para ele, você vai ser o primeiro de uma série de pessoas, porque a sua história é linda, é maravilhosa, uma história de superação, uma história que engrandece ao Senhor Jesus Amém. Cristo. E agora, para nós encerrar, você vai deixar uma mensagem para milhares de pessoas que vão te assistir e te escutar. Posso falar mais uma coisinha antes? Fica à vontade. Que também me lembrei agora sobre a minha esposa. Sim. A minha esposa é verdadeiramente a minha metade, porque há uma identificação de caráter também. Não estou falando isso porque eu disse, mas as pessoas falam. Uhum. E quando eu conheci ela, naquele período que eu namorei ela, eu já sabia que Deus havia me chamado e estava me chamando. E eu disse para ela assim: eu tenho uma proposta para você. E qual era essa proposta? Era viver uma vida do meu lado com Deus. Você está disposta a viver comigo essa vida? Porque Deus já tem me chamado. E eu tenho certeza que isso vai acontecer na minha vida. Você está disposta? E ela disse que sim. Ela disse que sim. E foi o que ocorreu. Depois que eu me batizei, ela ficou 2 anos sem se converter, porque eu nunca forcei ela a se batizar e acho que é muito errado fazer isso. Mas, porém, um dia, através da oração, o Espírito Santo moveu e converteu ela. Uhum. Então, a partir dali, nós começamos a viver uma vida posicionado em Cristo. Então, eu só queria destacar isso, que é muito importante. E Suas palavras finais agora para essas pessoas que querem te ouvir. Eu gostaria de falar para você que, em primeiro lugar, não existe homem bom. Uhum. Não existe. Eu não sou bom. A primeira coisa que eu queria dizer assim é que a minha conversão ela não teve nada a ver comigo. Isso é uma grande verdade. E isso começou em uma oração. E Deus, ele veio e moveu as coisas. Então, meu irmão, minha irmã, ore, peça o que você quer. Creia em Deus. Deus é quem faz. Deus é quem faz a obra. Aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoar até o dia da redenção, até o dia do final dos tempos. Então, nós temos que ter uma fé totalmente descansada na palavra de Deus. E Deus, se você fizer isso, se você descansar, se você verdadeiramente crer em Deus e colocar as coisas na mão dele, não na sua, porque nós não temos o poder de fazer isso, de converter, mas verdadeiramente crer em Deus, entregar tudo a ele, com certeza ele vai fazer, com certeza, não há sombra de dúvida, porque assim como eu vim a Cristo, veio a minha esposa, veio o meu irmão, que também esteve nas drogas, veio a minha mãe, veio o Rangel, veio o Leander, veio entre outras pessoas que se batizaram. E agora eu creio que a próxima que vai ser a mãe da minha esposa, minha sogra. Outra coisa, uma ressalva aí, né? Sua mãe é uma cristã, congrega com a gente. Sim,
Né? Minha mãe aceitou Jesus, ela está nos vendo. Uhum. Um abraço para ela. Claro, irmã Maria Helena, Maria Helena. E nossa ovelha. por isso eu digo, fruto de oração. Uhum. Não é de... E de uma vida vivida. Também, né? De um grande testemunho. Bom, Edinho, você é um testemunho vivo. Eu estou diante de uma pessoa que eu posso olhar para você, colocar a mão e dizer, você é um milagre. Amém. Que Deus te abençoe. Bom, hoje, para analisar esse primeiro programa, nosso convidado especial, Felipe Corleto, que vai fazer um fechamento do nosso primeiro episódio do podcast e transmitindo ao vivo pelo YouTube para centenas, milhares de pessoas que vão escutar e vão assistir. E esse testemunho, eu sou um milagre. Éder Cunha Mota. Muito boa noite, pastor Alberi. Muito boa noite a todos os ouvintes, né? Tá ligado esse microfone? Tá? Tá saindo bem? Eu acho que é aqui. Isto. Deixa eu ver aqui. É isso? Aqui. Vamos lá. Vamos lá, então. Muito Agora boa noite, sim. pastor Alberi. Sim. Muito boa noite a todos os ouvintes, né? Começamos bem, né, pastor? Começamos bem essa série, esses episódios Eu Sou um Milagre. E ontem à noite eu estava produzindo, escrevendo juntamente com o irmão Edinho, né, irmão Edinho? Uhum. A produção para hoje, né? E a gente convive aqui com o irmão Edinho e eu não conhecia de uma forma tão aprofundada a história dele, pastor. Você me falou, ficou impressionado. Me emocionou muito. E uma das coisas que me marcou assim, irmão Edinho, é que você veja que foi um processo para você cair para as trevas, para os vícios, mas também foi um processo para você subir, né? A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. E as más companhias, as más influências te levaram para o mundo da noite, para o mundo dos vícios e das drogas. E eu também passei por isso, pastor Alberi, que aos 14 anos eu me desviei por causa das más influências. E eu estava vendo ali que Deus sempre usa diversas pessoas para nos ajudar na nossa trajetória. Mas sempre tem aquele que destaca. E no seu caso foi seu avô, né? Que tinha um bom testemunho, era um verdadeiro cristão. Então o que me marcou muito foi essa sua descida para o vício, para as coisas erradas, através das más influências. Mas também, automaticamente, quando Deus começou a tratar com você, uma das coisas que você desejava fazer, que isso está, né, no irmão Edinho, é propagar essa mensagem para outras pessoas. Você convidava as pessoas, você estava ali se dedicando para convidar elas para vir assistir o culto, porque você queria mostrar para outras pessoas essa mensagem, esse evangelho, este Cristo, né? E você veja que desde o processo que você caiu até a sua restauração, você veja hoje onde Deus te colocou. Uma família constituída, e isso é nós extraindo a Bíblia para os dias de hoje. Uhum. Quando a Bíblia diz que Ele restauraria todas as coisas. Uhum. Então isso é uma verdadeira restauração, isso é um verdadeiro milagre. Essa mensagem, ela restaura todas as coisas. Independente de quem quer que seja, que condição esteja. Não importa a condição. E você veja, pastor, para encerrar, que a trajetória de um filho de Deus, ela é feita de batalhas. Olha o início, olha a trajetória, olha o processo que você passou da sua vida, o sofrimento, a tentativa de homicídio, enfim, tudo isso era Deus moldando e trabalhando a sua semente. Eu sou um milagre. Antes de encerrar, para você que está nos escutando, quero chamar aqui o João Manuel. E para você que está nos assistindo, inclusive eu coloquei aqui no meu chat, né? Se você gostou. João Manuel, você que é um dos que teve essa brilhante ideia, o que você achou e aonde as pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo poderão encontrar esse lindo testemunho? Perfeito. Bom, primeiramente eu posso dizer que eu tenho certeza que não foi só eu, mas todos que estavam ouvindo e que vão ouvir e assistindo se emocionaram muito, né? Porque não tem como não se emocionar. Uma história
perfeita da transformação e do poder e do quanto Deus é capaz de transformar vidas. Bom, para você que quer entender melhor como que funciona, sempre que tiver um episódio, nós vamos fazer a gravação do podcast ao vivo aqui pelo YouTube, assim como você que está assistindo pelo YouTube presenciou. A princípio vai ser 1 ou 2 vezes por mês. 1 ou 2 vezes por mês, por aí. Vamos deixar indefinido. Eu acho que pode ser até, porque tem muita gente, né, Isso, João? exato. Pode ser assim 2 episódios, né, por mês. Exato, de 15 em 15 dias. E nós dias vamos de 15 em 15 dias. E nós vamos divulgar isso. Exato, a gente vai divulgando. E por sinal, tudo que eu vou falar aqui, se você acessar lá no Instagram, @PastorAbrilBueno, tá tudo explicado lá, mas vou ressaltar. Então é só você baixar o aplicativo Spotify. A maioria das pessoas conhece, consegue se ouvir aí nos outros podcasts também. Enfim, você baixa esse aplicativo e nós ainda estamos arrumando, mas baixa você vai no celular. no celular, na App Store ou no Play Store. Enquanto vai para o serviço, vai escutando. Exato, aí depois que No você carro. baixar, você pesquisa ali, nós estamos montando tudo, Pastor Abril Bueno, e você vai ouvindo. Quando você aperta, você pode deixar em segundo plano, e aí você pode ouvir para as donas de casa, lavando a louça, limpando a casa, para você que está indo para o trabalho, no ônibus, no carro, bota para ouvir, ou então até mesmo quer botar antes de dormir, deitar, descansar, ouve, e eu tenho certeza que vai ser muito abençoado. Essa é uma das plataformas que muitos estão usando na atualidade. Exatamente, é uma Substitui plataforma que o está rádio. crescendo. Exato, é um rádio, só que de uma maneira moderna. Muito bem. Bom, Edinho, muito obrigado. Eu lembro, irmão Edinho, que a minha conversão ocorreu há 26 anos atrás. E eu fiz um voto com Deus que eu só voltaria ao rádio se fosse para fazer um trabalho como esse. E Spotify, podcast, é semelhante a um rádio de uma tecnologia muito mais avançada. E o YouTube também. E eu me sinto assim, sabe que havia um fundo clamando dentro de mim para fazer esse trabalho. E um dia me veio essa inspiração. Faça um programa, Eu Sou um Milagre. E tenho certeza, você está dando o pontapé inicial. E milhares de pessoas, isso vai se espalhar pelo Brasil e pelo mundo todo. E quando nós estivermos aqui nessa terra que estamos, ou lá do outro lado, alguém vai chegar em você e vai dizer, seu testemunho mudou minha vida. Amém. Isso que eu quero. Ore por nós e nós estaremos orando por você. Sábado que vem, nós estaremos de volta pelo Instagram ou pelo YouTube. Se você não se inscreveu, se inscreva lá e nos siga nas redes sociais. Temos um único objetivo: divulgar a pessoa de Jesus Cristo para quem ainda não conhece. Deus te abençoe.